Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você escreve no campo de busca Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega aos meus endereços da internet. Neste vídeo eu transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana relativa ao dia 25 de julho de 2024, quinta-feira. É festa de São Tiago Maior, apóstolo. É dia 25. A cor é vermelha. No rito temos a missa própria, com glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Então, São Tiago Maior é irmão de São João Evangelista. Ele que é homenageado pelo culto católico neste dia 25. Vamos então ao rito do ofício deste dia. Antífona da entrada. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam suas redes, e ele os chamou. Mateus 4, versículos 18 e 21. Agora temos a oração da coleta. Coloque suas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias da missão dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada com auxílio de sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo de resposta. É o Salmo 125, na Bíblia Vulgata, de tradução da Septuaginta, e 126 na Bíblia de tradução de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, AB, 2º CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão 5º. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Repetamos. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria.
Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. E agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 15, versículo 16, e depois proclamá-lo com Mateus 20, versículos do 20 ao 28. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no seu reino, no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação, à reflexão. Mateus 20, versículos do 20 ao 28. Aqui no livro Palavra e Vida está escrito o seguinte: Tiago é o pescador da Galileia. É também apóstolo, que, segundo a tradição, chegou até a Espanha pregando o Evangelho. É o Tiago Matamoros, que luta ao lado dos exércitos espanhóis. É o São Tiago de Compostela, que chama os crentes para uma peregrinação de fé. Deveríamos libertá-lo de todas essas capas de tradição, algumas muito infiéis ao Evangelho que ele pregou, e voltar ao pescador da Galileia, que fez de sua própria vida uma peregrinação de fé e que hoje nos convoca a reviver nosso próprio chamado a ser apóstolos. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos outra reflexão. Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus junto com o irmão João.
Tiago, João e Pedro figuram como testemunhas privilegiadas de vários episódios da missão de Jesus: a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras, a profecia que Jesus fizera a Tiago, prenunciando que haveria de beber com ele o cálice do sacrifício, realizou-se plenamente ao ser decapitado por Herodes Agripa por volta do ano 44, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º. Foi o primeiro apóstolo mártir. Segundo a antiga tradição, Tiago teria sido evangelizador da Espanha. A partir do século IX, São Tiago recebe culto extraordinário em Compostela, Espanha. Aí erigiu-se um santuário que se tornou, para a Europa, um dos maiores lugares de peregrinação a partir da Idade Média. Agora, uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada de Santini é Para Dar Sua Vida, baseado em Mateus 20, versículos do 20 ao 28. Na festa do apóstolo São Tiago Maior, irmão de João, filhos de Zebedeu, a liturgia vem chamar nossa atenção para a participação do discípulo na mesma missão do Mestre. Assim como Jesus deu sua vida pelo mundo, também Tiago pôde sacrificar-se pelo Evangelho. No livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas registra que Tiago morreu pela espada a mando de Herodes. Atos 12, versículo 2. Mas o Evangelho de hoje nos apresenta o contraste entre a glória terrena e o cálice de Jesus. A mãe de João e Tiago fez o papel de porta-voz dos filhos. Pediu para eles uma posição de honra especial quando Jesus viesse a estabelecer o seu novo reino. Sinal claro de que ainda sonhavam com um reino material, político e social que suplantaria mesmo o brilho dos tempos de Salomão. Jesus responde-lhes com outra pergunta: podeis beber o cálice que eu hei de beber? Ora, de que cálice ele está falando? Trata-se de uma expressão figurada. A copa ou cálice representa o sacrifício, pois nela se recolhia o sangue dos animais oferecidos no templo da primeira aliança. O cálice supõe uma vítima, cujo sangue é aspergido sobre a assembleia em um ritual de purificação. Por várias vezes no Evangelho, Jesus se refere ao seu cálice. João 18, versículo 11, Mateus 26, versículo 39. A taça, que é a imagem do batismo de sangue, que sofreria no Calvário. Caberia também aos apóstolos a oportunidade de sofrer perseguições e até o martírio, testemunhando a fé com a própria vida. Por ora, a pretensão dos dois irmãos provoca ódio e ciúme nos companheiros, pois a ânsia de glória e de sucesso estabelece a competição e leva à fratura da unidade. Futuramente, ao imitarem seu mestre com uma vida de serviço à igreja, de total dedicação a seu rebanho, acharão a unidade no comum martírio. De fato, a palavra comunhão não se refere a uma comum união, como alguns procuram interpretar. Em sua raiz latina, a palavra communio tem dois M's, um do prefixo com e outro do termo munus, tarefa, para mostrar que só entramos em comunhão quando assumimos nossa tarefa comum. É a missão que nos põe em comunhão. Se o trono separava os discípulos, o Evangelho, a cruz e a espada haveriam de uni-los para sempre no mesmo amor e na mesma fé. Porque temos caminhado com Jesus? Pela glória ou pela cruz?
Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos agora aos santos do dia, começando por Tiago Maior. Tiago Maior é santo do dia 25 de julho, foi apóstolo e mártir, irmão de São João Evangelista. Foi um dos primeiros a atender ao chamado de Nosso Senhor. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Mateus 4, versículos do 21 ao 22. Estava presente na transfiguração e na agonia de Jesus. Decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa, trata-se do primeiro dos apóstolos a receber a coroa do martírio. Anunciou o Salvador na Espanha e seus restos mortais repousam em Compostela, na Galiza. Conforme o site da comunidade católica Canção Nova, Tiago nasceu na Galiléia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João Evangelista, ambos pescadores. É sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. A vida de Tiago muda quando aceita o convite de Jesus para ser pescador de homens, como narra o Evangelho de São Mateus. Jesus viu 2 irmãos, Tiago, de Zebedeu, e João, seu irmão, que junto com o pai ajeitavam as redes no barco. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. É chamado de Maior por causa do apóstolo homônimo Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Menor. Dentre os 12 apóstolos, São Tiago foi um grande amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso testemunhou vários milagres e acontecimentos como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no horto do Getsêmani. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago foi para a Espanha a fim de evangelizar. Mais tarde, voltou a Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa no ano 42. A sua morte está descrita nos Atos dos Apóstolos. Naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar com a espada Tiago, irmão de João. Assim, Tiago Maior tornou-se o primeiro dos apóstolos a morrer pela fé em Jesus Cristo. Seu corpo foi trasladado para a Espanha. Segundo a tradição, no ano 831, o sepulcro de São Tiago foi encontrado nas proximidades do Monte Liberon, da cidade espanhola de Iria. O bispo da cidade viu uma estrela brilhante iluminando um campo, e ali foi descoberto o sepulcro, com a escrita: aqui jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. O lugar foi chamado de Campus Steli, Campo da Estrela, nome que deu origem à cidade de Santiago de Compostela. Campo da Estrela. Em 1075 teve início a construção da basílica dedicada a São Tiago. Desde a Idade Média, o santuário é local de peregrinações. Santo do dia 25 de julho, outro santo, hein? Santo do dia 25 de julho, São Cucufate. Foi mártir do século IV. Nascido da África, partiu para a Espanha, desejoso de alcançar o martírio. Cucufate morreu transpassado pela espada em Barcelona durante a perseguição do imperador Diocleciano. Santa do dia 25 de julho, Santa Olímpiades. Foi viúva e faleceu em 408. Olímpiades, tendo enviuvado ainda muito jovem, dedicou-se ao serviço de Deus em Constantinopla e foi fiel discípula de São João Crisóstomo. Santo do dia 25 de julho, Santa do dia 25 de julho, Santa Glodesinda.
foi abadesa do século VI. Glodesinda fundou o mosteiro de São Pedro de Metz, da França, do qual foi abadesa. Santa do dia 25 de julho, Santa Maria del Carmen Sales e Barangueiras. Foi virgem e fundadora. Morreu em 1911. Constituiu em Madrid a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, dedicada à educação feminina, baseada numa sólida formação religiosa e cultural. Santa Maria del Carmen Sales e Barangueiras, rogai por nós. Santos do dia 25 de julho, Beatos Rodolfo Aquaviva, Afonso Pacheco, Pedro Berna e Antônio Francisco foram presbíteros, ou seja, padres, sacerdotes, e Francisco Aranha, religioso. Todos foram mártires e morreram em 1583. Foram missionários da Companhia de Jesus, na Índia, mortos por ódio à cruz. Santo do dia 25 de julho, Beato Antônio Lucci, foi bispo e faleceu em 1752. Confirmando então 1752, o ano da morte de Antônio Lucci. Foi um religioso franciscano, eleito bispo de Bovino, na Itália. O estudo, a oração, a pregação e a generosidade para com os pobres foram os pilares de sua vida. Beata Maria Teresa Kowalska é santa do dia 25 de julho. Maria Teresa Kowalska foi virgem e mártir e faleceu em 1941. Religiosa clarissa, presa no campo de concentração de Dziadowo, na Polônia. Ali permaneceu firme na fé até a morte. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, quando suplicamos: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Deus sabe o que é melhor para nós, até quando dá um não. Nosso Pai, aqui na terra, vez por outra também nos dá um não, sabendo que é o melhor para o filho. E agora eu clamo, do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para vivermos por todos os séculos dos séculos, para termos a vida eterna, obtendo a visão beatífica de Deus. Estaremos juntos com os anjos de Deus, com todos os santos, com todos os salvos. Viveremos da felicidade em plenitude. É a vida eterna que nós almejamos, pois o nosso mundo não é esse que vivemos aqui. Esse mundo aqui é transitório, é efêmero, é provisório. Para alcançarmos a eternidade, temos que reconhecer que Jesus é Deus, esse Deus do amor infinito, que morreu na cruz por nós. Ele humanou-se, viveu como servo, morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, ascendendo ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso mediador e nosso irmão primogênito. Ele está aguardando a conversão de muitos que ainda são ateus. Ele quer salvar mais almas. Salve-se, creia que Jesus é Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados,
e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Paulo Roberto Maciel, 7919.